Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Tavares, eu sou psicóloga aqui do Colégio Nacional e hoje a gente veio fazer um bate-papo com alguns estudantes e também com meu colega. Alan Jovelino, também um dos psicólogos aqui do Colégio Nacional. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei 15.100, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis dentro do ambiente escolar. E aí, meninos, se apresentem, por favor. Eu sou a Amanda de Freitas, do segundo ano. Eu sou a Maria Vitória, do segundo ano. Eu sou o Arthur, do oitavo ano da Rondon. Bom, pessoal, eu acho que para a gente iniciar essa conversa é importante discutir, né? Por que que essa lei ela foi implementada, né? Que ela está aí acontecendo, né? E quais foram os objetivos? Vocês têm ideia, né, do porquê? Eu acredito que a lei foi imposta por conta do uso indevido do celular e para ajudar a gente mais na socialização. Além do uso indevido, o vício que os aparelhos eletrônicos estavam causando e uma dependência, né? Até para ter relações sociais tinha uma dependência do uso da tecnologia. Eu acredito que também seja porque a educação brasileira ela tá meio que decaindo. Não que o celular seja o único problema, porque também tem problema de estrutura e entre outros, mas eu acredito que o celular, a lei do celular é uma que traz as consequências mais rápidas e são mais fáceis. Que não é, tipo, não precisa tanto de investimento, é mais fácil de colocar em prática e já traz, como eu falei, uma consequência rápida e positiva na educação, né? Porque, como eles falaram sobre o vício, é algo realmente que tá muito prejudicial e tá num nível absurdo. Então, Sim, complicado. perfeito, perfeito. Para além do vício, né, eu acho que era um grande problema para os professores em sala de aula, a atenção dos estudantes, né, para as disciplinas. Tem estudos que mostram que quando você mexe no celular, você precisa depois de 20 minutos para voltar a concentrar novamente numa aula, né, e voltar a concentrar em algo nos estudos. Então, eu acho que estava trazendo muitos problemas para a sala de aula e os professores, a direção, estavam se vindo de uma forma impotente, né, em relação a isso. Então, trazer prejuízo para a sala de aula, para a socialização dos estudantes e que nem vocês falaram, né, dos vícios. E aí, quando a gente pensa no objetivo da lei, é justamente isso: é proteger a saúde física, mental, é, alimentar aí, né, as habilidades sociais, que elas estavam ficando mais deficitárias também. Então, eu acho que tá englobando tudo isso que vocês falaram e mais um pouquinho. Né? Complicado. E como que vocês estão se sentindo, né, com essa lei? Como que foi esse comecinho, essa volta às aulas, com essa lei acontecendo, né, na prática, nas instituições escolares, aqui no caso do Colégio Nacional também? Acho importante falar também, né, Isa, que aqui na nossa escola não foi uma mudança tão radical, É, porque vocês são estudantes aqui há um bom tempo, né, e ano passado teve a mudança que já foi proibido dentro da sala de aula. O que mudou desse ano com a lei foi a questão dos Recreio. intervalos, né, e nos espaços da escola como um todo. Então, como foi para vocês desde lá de trás, a proibição em sala de aula e agora isso do intervalo? Eu acredito que o celular ele não deve ser permitido dentro da sala de aula, porque eu acho que ele atrapalha muito o desenvolvimento do estudante dentro da sala de aula. Mas assim, foi um baque assim quando tiraram, né, no horário do recreio, no horário de intervalo, porque a gente acabou vendo que a gente realmente estava muito dependente, estava usando demais, talvez, até mais do que precisava, com coisas que não estavam nos agregando tanto. Então, acho que foi importante. No horário de aula já era uma coisa mais normal, porque a falta de atenção e tal era algo que a gente meio que precisava, né? uhum, Era algo que os alunos estavam pedindo, querendo ou não. E no Realmente. recreio é estranho, porque fora do ambiente escolar, a tecnologia tá na nossa vida a todo momento, né? A gente faz tudo com o celular, a gente faz tudo pelo notebook, computador. Então, o mundo inteiro hoje em dia ele é muito tecnológico. E querendo ou não, a gente precisa perder um pouco disso. Porque por mais que seja prático e tal, a gente tá perdendo muitos valores que a gente tem. A falta de atenção, ela tá aumentando muito, a memória fraca. É algo que é comum
hoje em dia entre os jovens. E a maior parte da culpa disso é pelos o aparelhos eletrônicos, sabe? É não conseguir focar em algo, assistir por muito tempo, um filme, até uma aula mesmo. Então, é algo necessário em si. É sobre como eu tô me sentindo quando eu recebi a notícia, tipo, ali no meu convívio social antes das aulas começarem. Foi, tipo, tava todo mundo muito assustado, irritado, né? Porque mesmo com a regra que já existia, com a lei, ela tá confirmando, né? Às vezes, com a coordenação falando, não era algo tão forte que pesava e fazia a gente parar de mexer. Tanto que tinham muito mais problemas de pessoas mexendo no celular quando não tinha a lei. Agora que tem a lei, eu pelo menos não vi ainda mandarem pra fora. Então, tipo, estão levando mais a sério por conta da lei. Mesmo com a regra antes não levavam. E, enfim, no começo eu assustei também, como ela falou sobre o recreio. Me pegou muito desprevenida, porque eu fiquei, meu Deus, como que a gente vai ficar sem usar, tipo, totalmente? Porque mesmo que eu não utilizasse tanto, acaba que a gente usa o celular, né? Às vezes você chega cedo, aí seus amigos não estão, você tá lá mexendo. Enfim, é bem complicado isso, mas quando eu voltei para as aulas, eu senti uma grande diferença no recreio e até na minha atenção na aula. E tanto que agora, algo também que você falou sobre os valores, eu vejo que a criatividade dos jovens está sendo muito prejudicada com rede social e celular em geral. Porque, igual, eu tava até falando com uma amiga, vamos fazer o trabalho. E aí ela foi lá e falou, não, vamos pedir pro chat GPT. Então a gente realmente tá muito dependente, a gente não quer mais pensar por si só. Então, ficar no recreio sem o celular e ter que ter estímulo por si e com o que tem pra você tá ajudando, sabe, a evoluir e também tá indo aos poucos, né? Claro que não vai ser tão bom no início, porque é uma grande mudança, querendo ou não. Essa questão de não conseguir pensar por si só, ela é não só nessa parte de inteligência artificial. Às vezes a pessoa não tinha tanta necessidade de copiar o quadro, porque eu tiro foto e Eu tiro depois foto. eu copio. E às vezes acaba que não é necessário. Se você focar agora na aula, você vai ter a tarde livre, vai ter a manhã livre, vai ter o resto do dia livre, sabe? E mesmo quando você não consegue, hoje você tem que pedir para outra pessoa. Então força uma relação, sabe, com outra Sim. pessoa. É importante isso, porque a gente vê muito que a internet também separou muitas das pessoas. Criou muitos nichos, criou muitas subcategorias de pessoas, interesses e gostos. E retirar isso faz com que as pessoas se misturem mais, conversem mais e que o assunto principal se torne real e não da tecnologia, da internet, do mundo virtual que traz os assuntos para o ambiente escolar. Então, se a gente pudesse pensar assim, né, tentar mensurar mesmo essa diferença das interações que vocês tinham na hora do intervalo do ano passado para esse Agora. momento agora, vocês podem colocar assim, melhorou, piorou, como que vocês conseguem assim avaliar isso? Vocês têm algum exemplo, alguma história? Isso. Quem quer começar? Pode falar. Olha, eu já falei um pouco disso, mas melhorou muito. Uhum. A gente sempre gostava de jogar Uno e tal, mas ao invés de pegar um jogo de cartas, ou às vezes, vamos brincar de dedonha, a gente não fazia isso mais. Pegava, vamos jogar. Então, tipo, querendo ou não, ou tava, que a gente tava até conversando, de, nossa, deixa eu te mostrar um vídeo que eu vi. Então, tipo, acaba que a tecnologia também tava entrando na socialização, então não tava tendo tantas conversas aqui, cara a cara como a gente tá tendo. Então, eu vejo que as tecnologias também estavam separando. Ao mesmo tempo que a gente viva numa sociedade que existam relações interdependentes, que a gente precise um do outro, a internet, iFood, tudo, torna a gente muito dependente. Dependente não, independente em relação às outras pessoas, porque parece que a gente é muito independente, mas a gente precisa das outras pessoas. Então, nessa questão de socialização, acredito que sem os celulares, a gente está sendo meio que forçado a socializar. Então, é algo que está melhorando muito, que, por exemplo, agora eu não tô ficando tanto mais só com o grupo que eu passava. Inclusive, até melhorou na minha socialização com os meus amigos e eu tô conseguindo fazer mais amizade. E eu vejo até que as pessoas que às vezes ficavam mais no canto, porque ficava mexendo no celular, ouvindo música, também estão tentando
de conversar mais, sabe? Então eu acho que realmente essa questão de socializar, que quando eu recebi a notícia da lei eu achava que era desnecessária, na prática eu tô vendo que é realmente necessário, porque também atrapalha no intervalo e não somente na aula. E eu acho que todo esse processo das pessoas terem uma revolta pela lei mostra o tanto que ela é necessária. Sim, Porque se você está extremamente bravo, irritado, porque você não vai poder usar algo por um pouco, uma parte, Um uma período, parcela, um né? período do seu dia, Aham. você tem que repensar. Você não tá Então. dependente disso, sabe? De uma forma negativa. Porque até novato, alunos que mudaram de unidade, não estão mais em nenhum grupo. Antes você tinha que quebrar uma barreira, que era a pessoa estar utilizando o celular, para iniciar uma conversa. Hoje a pessoa já está aberta, porque não tem outra coisa ali, Sim. sabe? Né? Então eu vejo que até dentro de próprios grupos, a pessoa pode estar sentada junta, próxima, mas para conversar com ela, você tinha que quebrar uma barreira, que ela prestar atenção em você, sabe? E hoje não. Hoje são vários assuntos ao mesmo tempo e todo mundo consegue prestar atenção porque não tem outra distração, entende? As distrações é a própria comunicação. É. E eu É. acho Você quer falar? Pode Eu falar. acho, assim, que melhorou muito, porque meu grupo sempre teve muita mania de jogar um truco, jogar jogo de carta, mas a gente normalmente tava ficando muito separado. Todo mundo sempre mexendo em alguma rede, está sempre no celular o tempo inteiro, no recreio, nos intervalos, filmando alguma coisa. E assim, melhorou muito, porque agora o que a gente tem é conversar, Sim. e jogar alguma coisa, fazer novos amigos. Então eu achei que essa parte melhorou muito e as pessoas estão socializando mais. Tá ajudando muita gente, que pelo menos na minha sala tem muita gente que é mais introvertida, tá ajudando essas pessoas a se soltarem mais, está mais confortável com o ambiente mesmo. Mas assim, foi um baque, mas eu acho que com o tempo todo mundo vai se A acostumar gente vai devagar. superar. Eu acho que foi um desafio, mas que a gente está Sim. Sim. conseguindo lidar com ele, né? Uhum. E eu acho que essa questão que vocês falaram da socialização, das barreiras que vão sendo quebradas, eu acho que isso vem muito para ensinar também o jovem de hoje a lidar com o tédio. Sim. Com o Exato. celular não tem mais momentos de tédio. A gente quer estímulo, né? Na Quer fila. assistir coisas. Se eu tô numa fila, eu vou esperar aquele Pegar o tempo celular. usando o celular, conversando com alguém, olhando uma rede social. Se eu tô no intervalo e não quero conversar um pouquinho, eu vou pro meu celular. Sim. E quando eu olho alguém no celular no canto, às vezes a pessoa tá sozinha, é mais difícil, você não sente aquela vontade de, não, será que aquela pessoa quer conversar? Às vezes você Eu vou até quer, mas aí atrapalhar. você fala, não, mas eu acho que ela não quer conversar. Isso que você É. falou até me lembrou ano passado, que a gente faz prova, simulado. E aí tem gente que termina mais cedo. E, tipo, não pode ir livre, né? Não pode, você tem que ficar esperando. E estavam reclamando, estavam, nossa, mas eu quero sair. Estavam indo na coordenação, pedir para diminuírem o tempo mínimo. Então, realmente, e é algo que na escola às vezes até dá para mudar. Mas quando você for fazer um Enem, um vestibular, se você terminar antes, você vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Então, Não a tem o que vida, fazer. ela tem a todo tempo, ela traz essas esperas. E que realmente a gente tá numa fila, tá longa. Aí eu vou lá pegar o celular, eu não consigo esperar, porque a gente precisa de estímulo a todo tempo, né? Então, realmente é muito complicado isso. Tem até uma questão de que trata que será que o tédio seria um sentimento geracional, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai tratar de uma geração que não teve, não cresceu com o uso de tecnologias de celular, se você não tem nada pra fazer no momento, você tem que esperar. É tranquilo, é algo Sim. cotidiano. Você espera porque daqui ao tempo você vai fazer alguma coisa, ou você inventa algo pra fazer naquele momento. Mas hoje não. Hoje, a todo momento, você tem como fazer algo, porque é o nome da palavra, é um aparelho eletrônico portátil, então ele está com você a todo momento. Se você falta alguma coisa, você não sabe o que fazer, você não vai procurar algo, você só Já quer o está simples, já pronto. está É, pronto. Exato. Isso que é o Ele já pensa básico. pra gente. Isso. E é isso a gente pensar até na questão do próprio algoritmo, né? Ele Sim. faz isso. Né? Coloca o que a gente quer. Isso. E eu acho que talvez seja justamente essas mudanças. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar sobre a questão do TikTok e como ele revolucionou Sim. as redes sociais, né? Porque o Infinito. Instagram teve que se adaptar, o Uhum. YouTube teve que se adaptar. O próprio algoritmo desses outros aplicativos imitaram o algoritmo do TikTok, pensando nessa questão, Sim. né? Eu acho que até é uma cultura bem imediatista. E eu acredito que o desafio que essa geração agora está tendo, justamente por causa dessa implementação da lei, é
devido à diferença geracional. Os meninos, os pais, nós, né, os professores, enfim, a nossa geração, ela nasceu tendo que se adaptar à internet. Vocês já nasceram com ela. Já integrada. Exato. Vocês já nasceram estando integrados à tecnologia, à internet. Então, eu acho que o impacto para vocês vai ser muito mais difícil de lidar, eu imagino, né? Que seja muito mais difícil de lidar do que a minha geração, por Sim. exemplo. Justamente por causa dessa questão. Geracional. Isso. E eu acho importante falar também, né, que isso quando vem para dentro da escola é por conta de um grande problema, né, Sim. para chegar a ter uma lei, né, Exato. porque é algo que está crítico e o problema é que não está afetando só a escola, é um problema que traz pra gente refletir sobre a nossa educação digital, Sim. não só de adolescentes, mas adultos Adulto, também, todo todos, mundo. todo mundo, né, A forma gera um como a gente vício. consome, né? Sim. A As forma como a redes, gente a consome as redes. os celulares. Se eu fico em casa, se eu só acostumo com vídeos curtos, coisas interessantes o tempo todo, e aí na sala de aula, na hora que tem uma aula chata daquela disciplina que eu não gosto tanto, aí a vontade é, não quero assistir isso, eu vou e pego o celular. Na que eu gosto, eu estou atento. Então, isso vem, né, e na lei já traz também sugestões e que a escola tem que trabalhar isso com os estudantes, né? Como que eu lido com as minhas redes sociais, como que eu lido com o meu uso de telas, que é o principal foco, né, esse excesso de tela, e trazendo para e além da escola, né, e fora Sim, dela, pra como que eu levar lido pra com vida, isso né? para levar para a vida. Exato. Pensando, por exemplo, nas questões da saúde mental. Quantas vezes, e aí, meninas, eu pedi licença para vocês, né? Mas quantas vezes nós, meninas, eu acho que até mesmo vocês Compara. acabam se comparando com figuras públicas que estão ali nas nossas redes, né? E o quanto que isso não vai impactar a nossa saúde mental? Porque tem toda uma questão de autoimagem, enfim, que vai afetar a autoestima também, né? A forma como a gente se vê, a forma como a gente vê o mundo, idealizando vidas, situações, sendo que aquilo ali na verdade tudo montado. é montado, é um recorte, né? E outra coisa, desculpa te cortar. Falando sobre padrão de beleza é algo que sempre existiu, que vai Sim. mudando ao longo do tempo. Só que acontece que com as redes sociais a gente tem acesso muito mais fácil. E por existir filtro, também a gente tem acesso a uma realidade que não é muito bem uma realidade, é algo Sim. meio utópico, é algo Meio falso, né? fantasioso, Exato. Então, a gente se compara, às vezes, com algo que não tem nada a ver com a realidade. Às vezes a pessoa fez uma edição. E outra, algo que influencia também, sobre isso que ela tinha comentado, de querer filmar todo o tempo, é que a gente acha que se a gente não estiver conectado, a gente estiver mostrando que a gente está fazendo alguma coisa, a gente não está vivendo. Isso. Então, a gente tem muito essa dependência de, eu vou tirar uma foto aqui e vamos postar. Então, a gente sempre quer provar para alguém que a gente tá vivendo, que a gente tá feliz, sendo que às vezes a gente nem tá e a gente só tá querendo preencher um vazio que não tem a ver com as redes sociais, sabe? Então, outra coisa que você tinha falado que me lembrou é que tem essa diferença de geração, mas mesmo com essa diferença, eu tinha visto um relato de uma menina que ela já é universitária, que ela não tinha celular como a gente tem hoje, né? E mesmo assim o celular não deixa ela prestar atenção na aula da universidade dela. Então imagina a gente que tá, tipo, no ensino fundamental, no ensino médio, que já nasceu conectado, tá viciado na escola, chega na universidade. Então, tipo, é algo que, se pra ela já é difícil, imagina pra gente que viveu com esse vício. Então, eu vejo que a lei realmente faz sentido, sabe? Então, ela realmente é muito necessária. Esse fato da vivência, né, desse berço, dessa criação com a tecnologia, ele é algo muito problemático e a gente... É bom nós estarmos resolvendo isso agora, digo nós como país inteiro, porque a gente para imaginar, imagina isso em 20, daqui 30 anos. Futuramente. As crianças A pessoa, ela não vai ter noção de que ela pode pintar alguma coisa, que ela pode fazer algo de verdade, sabe? E tudo vai se tornar uma obrigação, porque se eu quero algo, se eu quero um quadro, eu não vou pintá-lo, eu vou comprá-lo. Mas quem tá pintando, nem ela mesmo vai estar se dedicando a tudo aquilo, sabe? Tudo vai virando uma bola de neve, sabe? Que vai pegando cada coisas, cada ramos, cada dependência da pessoa num sistema. Sim. E vai se tornando tudo automático porque não tem mais vontade.
se a gente vê o uso da tecnologia muito, 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 a pessoa não vai ter mais vontade de, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, porque a pessoa não tem mais vontade praticamente de Não tem viver. um propósito. Ela não Não tem um tem propósito, Sim. porque o uso da tecnologia, ela é um vício que ele demanda tempo, né? Ele é algo que o que ele te construído, rouba, né, ele, também. em vez de roubar a saúde, ele rouba o seu tempo. E aí nisso provoca problemas da saúde, mas ele faz você parar de dormir Rouba sua uma vida, quantidade boa, ele rouba literalmente a sua vida, Sim. sabe? Então é algo que é normal, foi normalizado, né? Sim, a gente acha que É é normal, normal, mas não é, sabe? Passar 4 horas, 5 horas, 8 10. horas, 10 horas sentado ou em pé ou fazendo algo que seja que você vai esquecer amanhã, Você sabe? nem vai lembrar Se o que você viu. perguntar pra alguém, me fala todos os vídeos que você viu hoje, ela não vai saber. Não vai saber. Não vai provavelmente- saber. Muito provavelmente Ai, não vai me saber. diga. realmente. Ela vai falar 10, assim, Aham. Nem sabe? isso. Nem isso. Entende? Porque a pessoa consome ali. Sim, É coisa rápida. Só passa, Às vezes nem vê tudo. Nem tá prestando sabe? O atenção. conteúdo, né, ele é assimilado de uma forma que você nem percebe. Sim. Isso gera até, se a gente pode falar, sobre o consumismo. Sim. Em sala de aula, às vezes a gente Você quer tem... comprar. Exato. Aham. Quantas vezes você acaba comprando um produto Nem porque precisa. tá numa trend e você fala, Aham, nossa. você nem vai usar, mas você Exatamente. quer participar. Uhum. Exato. Agora, eles têm muitos mecanismos de marketing, né, para Sim. crianças. Hoje em dia as crianças estão Nossa. então é absurdo. tudo muito colorido, muito estímulo. E eles falam também sobre essa questão dos desenhos hoje em dia para as crianças. Sim. Tem muito mais estímulo, não é aquela coisa monótona, que Como tem era aquela antes, historinha. que era uma Hoje em dia é É. aquela coisa, Até uma as bomba, cores, né, né? de Se a gente dopamina Sim. pensar o até as tempo cores todo. mais vibrantes, né? Pra que- chamar Exatamente. atenção que e gerem mais prender, porque estímulo. as crianças não conseguem mais prestar atenção. E até na alfabetização, Isso por tem vício em impacto. vídeos curtos, que tem aqueles Uhum. cortes, crianças estão falando com realmente. cortes. E, tipo, Exato. é É. coisa de doido. E E eu e a Isa, né, que temos 28 anos, a gente foi Com a Lança, criado com e aí a tonalidade. gente a gente era acostumado, quando a gente começou a mexer na internet, a gente tinha um computador em casa. Exato. Então o nosso momento era naquele computador, então a gente tinha que ir lá ligar, Tinha que dividir tinha o que tempo. esperar o né? tempo, esperar um vídeo carregar pra assistir. Isso. Então esse do Até TED, pra da parte conversar com A gente é monótona. tudo somos da muito geração rápido. do Orkut, E aí MSN. agora com o celular a gente tem tudo na mão. Então É. o celular, ele tem nele, eu tava vendo lendo algo assim, falando mais de 27 dispositivos eletrônicos em uma coisa só. Então hoje a gente tem o banco, a gente tem os ingressos que a gente compra, iFood, a gente tem é, iFood, a comida que pede, a carteirinha da Uber, escola, tudo, documentos. tudo. Então ele acaba se tornando uma extensão da gente. E Sim. nessa geração, ao contrário, né, dos mais antigos, Tanto que a gente se entende-se sente que as perdido. pessoas vivem uma virtualização do eu. Que a internet, o digital, é como se fosse o eu mesmo. Não tem aquela separação de aqui na internet é uma coisa, aqui no mundo real é outra. Então a gente poderia entrar até nas questões de cyberbullying, das Sim. coisas que acontecem, Sim. do como isso afeta. Antes aconteciam coisas na escola e ficava ali. Aí agora é muito além. As pessoas que a gente se comparava eram pessoas que vivem a mesma realidade Não que a é gente. agora. Agora não, a gente se compara com com aquele gente que não tem ganhou, com o nada a ver milionário. com você. A gente assiste 24 horas a vida do milionário que tá lá em Dubai, vivendo uma coisa. E aí a gente parece Sim. que as pessoas que a gente segue, parece que vivem aquilo. Mas não... E aí no seu vizinho do lado, será que é realmente assim? Exato. Então Sua isso realidade, tudo né? afeta. Então é importante uma educação digital do que a gente Nossa, segue, muito do que a necessário. gente assiste, de como a gente usa essas redes. Né? E essa parte de essa comparação e tal, hoje em dia existe muito uma comparação de modo de vida, né? Uhum. É uma comparação de, eu tenho a possibilidade de ir num parque às 3 horas da tarde, sabe? E as pessoas, elas têm um desejo a isso, né? E muitos influenciadores, até quando eles mostram, entre aspas, um momento triste ou um momento que a pessoa está frágil, é todo montado, sabe? Existe uma não é produção, não é verdadeiro. verdadeiro, realmente. E você começa a se comparar até de como você se sente mal. Porque você não pode se sentir mal e aí, eu não vou no trabalho hoje porque eu tô muito triste. Você Não se sente existe isso, válido, é. sabe? Mas nas redes sociais existe. Exato. Eu estou mal, então eu vou ficar sem trabalhar, gente, por uns 3 dias, por isso, sabe? E aí a pessoa, ela consegue, porque, querendo ou não, trabalhar com internet dá uma Uma flexibilidade Muito enorme, grande. assim. Sim. E que não é uma flexibilidade existente na maioria dos trabalhos, entende? Sim. Da maioria da população brasileira. E a gente tem que pensar também que não é só sobre nós, né? Porque, querendo ou não, nós somos privilegiados, o Nacional é uma escola Demais, ótima, Uhum. particular. Nós temos a realidade de outras pessoas também, Sim. sabe? Então, existe muitas, também as redes sociais, elas
são um ninho de notícias falsas, né? Sim. Porque tudo que se causa minimamente um engajamento, as pessoas têm interesse. Então, às vezes, a pessoa não vai ficar famosa, mas ela vai receber curtidas e aquilo aumenta o ego dela, sabe? É reforçamento, E ela quer né, mais. gente? A gente acaba sendo reforçado Sim. por talvez Validado, por essa necessidade de validação, Sim. ou um senso de pertencimento. E aí, quando a gente pensa na faixa etária de crianças e adolescentes, isso é muito presente, porque é uma característica. Aceitação social, né? Exato, é uma Que é ser característica de aceito. vocês. E aí a gente tem, eu acho que o que nós estamos falando aqui são os impactos que tem na saúde mental, como vocês se sentem em relação a isso, como que a geração de vocês tem encarado e tem lidado com esse acesso aos aparelhos eletrônicos, sabe? Celular, tablet, enfim. E aí, eu fiquei pensando, né? Aqui no Nacional, nós tomamos algumas medidas disciplinares, como, por exemplo, reter o celular, né? Sim. Pedir para que vocês... Nós não temos nenhum local para que não vocês pega. guardem esses celulares. Pensando justamente na autonomia, né? Sim. E que fora do contexto escolar, existem regras e normas que também precisam ser seguidas. Enfim, e aí eu queria saber de vocês, como que foi, assim, implementou? Contamos para vocês quais são essas medidas disciplinares. O que vocês acharam Pode disso? falar. Das consequências, né? Como a gente se Isso sentiu de com as ter que mudanças chamar do o pai. nacional. Isso, Isso. do nacional, porque outras escolas Foi tiveram- diferente. Tem foram umas coisas- diferentes. Tem escola que diferente. adota de guardar o celular, Sim, né? Tem isso, escola que sim. adota de diversas formas. Lá na escola tem algumas medidas que eu acho extremamente necessárias, porque se criou uma lei que você não deve mexer no celular dentro do ambiente escolar, é pra você não mexer e você não tem que quebrar isso. Isso mostra quanto a pessoa ainda tá dependente. Algumas das punições lá na escola é fazer uma atividade em compensação da aula que você mexeu. Eu acho isso importante, porque eu acho que mostra que as nossas escolhas têm uma consequência e que Sim. se a gente ficar quebrando as leis, ficar, né, passando por burlar. burlar essas coisas, vai Aham. ter uma consequência de um jeito ou de outro. Então eu acho que é importante. E sobre o que a gente estava falando desse acesso que até as crianças têm, eu acho que daqui a uns anos isso vai ser muito prejudicial, porque criança muito pequena já tem acesso ao celular, criança de 2, 3 anos. E, tipo, isso é um choque, porque é uma fase que a criança ela tem que desenvolver a socialização secundária, Personalidade. a personalidade. Dela, se descobrir. Se conhecer. e se conhecer. Exato. E ela ficar só nesse mundo imaginário dela causa muitos problemas e entra muita saúde, prejudica a saúde mental, em tudo no geral da vida dela. Eu acho que a lei ela ajudou bastante a dar uma amenizada. Falando sobre o nacional, eu vou falar a verdade, eu preferi a maneira que o nacional abordou a lei. Porque eu antes de voltar às aulas, porque tinha outros estados volta antes, eu tinha visto um vídeo de uma menina que não podia levar celular, que se pegasse ia dar problema, né? Ela ia ter as consequências dela, que eram mais rígidas. E eu acho que o nacional, ele dando a autonomia e querendo ou não, um pouco mais de liberdade, deixa a gente mais tranquila. Porque querendo ou não, foi uma mudança Drástica, gigante, né? drástica pra gente, porque a gente não tá acostumado. Então, eu acho que ser mais tranquilo e ser da maturidade, da responsabilidade do aluno, é muito melhor, sabe? É claro que tem pessoas que estão abusando dessa liberdade, que eu não concordo, né? Mas é complicado, mas do jeito que o nacional tá fazendo é muito mais fácil de lidar. Tanto que vocês até, a escola, né, como um todo, tá colocando coisas pra gente fazer no recreio. Tipo, uns brinquedos de Jogos. madeira, jogos, pra gente realmente não ter que burlar essa lei. Sim. E falando, né, sobre... Nossa, até agora eu me perdi. Acho que era sobre propósito. Que a gente vive numa sociedade, na sociedade contemporânea, por termos milhares de opções, a gente não sabe direito o que escolher. E as redes sociais
que a gente vê que parece que tá todo mundo decidido do que quer fazer da vida, que tem um padrão de vida totalmente diferente do nosso, a gente começa a se comparar com coisas que, tipo, estão muito fora. Tem um monte de influencer que acorda 4 horas da manhã pra ir na academia, aí corre quilômetros, e a gente fala, nossa, eu não faço nada. E aí eu me sinto, Aí fica sabe, essa questão da produção, péssima. né? Eu tenho que estar Sim. produzindo sempre. Nossa, desgastante, Exato. né, E ainda galera? fica se rebaixando aquilo. Isso. E às vezes a pessoa realmente, como ele falou de privilégio, não dá pra comparar alguém que pode acordar cedo pra poder malhar. Tem pessoas que acordam 4 horas da manhã porque tem que pegar 4 ônibus pra ir num chegar. curso, pra chegar no Uhum. trabalho. Então, a internet, ela é tão fora da realidade porque ela mostra uma vida que não é comum pra mais da metade da população. Porque a gente vive no Brasil e ao mundo como um todo tem uma desigualdade social em Muito níveis alarmantes. Yes. Então, traz essa falsa realidade. E outra, o conteúdo da internet sobre consumismo também, sobre roupas, faz a gente começar tem até uma cultura de negócio de fubanga. E se você for reparar no que é fubanga, é o quê? Pessoas que têm menos condição. Exato. Ou seja, e tudo que tá que- virando Aham. uma trend, né? Tanto Assim, essa uma- trend de clean girl, por exemplo. Aham. Se a gente for reparar, o que é a cultura clean girl? É a cultura de White pessoas que luxury. têm uma É. condição melhor, que Exato. podem usar roupas mais caras, alfaiataria, então é tudo clean. Aí são marcas Isso cria um padrão caras. muito alto, muito Sim, alto. Sim. entendeu? Até então, a tipo, maquiagem delas, né? Uma maquiagem Outra leve, coisa- acordei É assim. isso, é uma energia de que, olha, eu posso sentar na minha espreguiçadeira e ler um livro às 4 da tarde, isso. sabe? só que a gente não tem Enquanto, isso. enquanto isso, Sim. como você mesmo disse, mais da metade tá Outra lá ralando, coisa, trabalhando. exato, outra coisa que a rede social também tira de nós, ainda mais jovens, é a personalidade. Uhum. Porque ainda mais isso sobre as crianças que estão crescendo, né? Que estão se descobrindo. Se a gente for reparar em jovens, mesmo tendo estilos um pouco diferentes, a maneira que a gente fala é muito parecida. A nossa personalidade, ela tá sendo moldada por memes, por ser cronicamente online. Então parece que a gente é todo mundo muito parecido. Você acha que você é diferente? Não. Você vai ver em cada esquina tem 10 pessoas que são iguais a você. Exato. Porque a internet, as redes sociais, TikTok, Instagram, elas fazem você ser igual. E se você for diferente, você é criticado. Eu ia Então- comentar justamente isso. Exato. Que o diferente, ele É ruim. gera incômodo, né? Uma Quando- coisa que eu nossa, vejo, quem- desculpa, só terminar, que anos 2000, nem faz tanto tempo assim, mas que a não gente, faz. a gente pode perceber que as pessoas tinham um pouco mais de personalidade, porque as pessoas tinham grupos mais diferentes, tipo, cada um tinha um estilo. Agora, todo mundo quer ser parecido, entendeu? Uhum. Então, Com gente, aquilo que é vendido. Exato. E isso que você fala das marcas, a questão de ser clean girl, tem um mercado Sim. por trás. E uma rede e social tem que a gente gente fala ganhando com isso. de um algoritmo que É, é de comandado marketing, também por marcas, pessoas é. que injetam dinheiro nessa Sim. rede social. Exato. Então tem aquilo que vai vender mais. Não, o que eu Sim. quero que os jovens, né, Consumam. consumam mais. Então tem Então a a questão gente tá também de que é realmente manipulado. sendo totalmente alienado, porque o algoritmo ele pensa por nós, a gente não tem que pensar, então a gente molda a nossa personalidade pro que a gente vê. Então, igual você falou, eu vejo gente brincando, mas é uma verdade. Nossa, eu não sou nada sem meu celular, eu não existo, porque realmente parece que a gente só existe na rede social, a gente não existe na vida real, porque a gente tá tendo dificuldade em se desconectar, sabe? Sim. Sobre esse fato de a internet padronizar muito Sim. tudo, padronizar estilo, padronizar tudo. Não, é raro você encontrar alguém que, tipo, que siga alguma estética e que siga por tempos, sabe? Que estão há Sim, tempo porque naquilo. é dela por mesma, tempo, Ela né? muda, Sim. ela Exato. muda, E ela ela vai muda muito mudando. rápido. Antes Os era E um hoje em tempo dia- maior pra Porque as a isso. trend é assim, né? E hoje Ela em dura dia- pouco O pessoal tempo. da moda tem estudado, Sim. inclusive, isso. Hoje em dia, até pra ser diferente, existe uma padronização dentro do Até diferente. do diferente, exato. Exato. Pra você se Sim. encaixar numa subcultura que seria uma Você subcultura não é diferente, autêntico o suficiente. você tem que seguir um padrão Sim. total, sabe? Então, Aham. assim, então você não pode. Você tá indo pra um funeral e você tá indo com uma roupa simples? Não. Na internet não pode, sabe? Na internet Sim. você tem que estar sempre, a todo momento, servindo. Impecável. Servindo uma imagem, sabe? Uhum. Isso é Que bizarro. é fora da realidade. sabe? Gente, sinceramente, eu acho que é extremamente desgastante. Muito. Né?
Eu até penso quando que foi, porque mesmo que a gente vai fazer coisas fora da rede social, supomos, quando que foi a última vez que a gente quis fazer algo fora das redes sociais, tipo um Por si, hobby, né? por si, Tipo, sabe? não porque eu vi Não no porque eu vi, ai, TikTok. nossa, eu É. vi num filme, eu achei interessante, eu vi no Sim. TikTok, eu achei interessante. Não, é tipo tudo, você precisa de um incentivo. É. Você precisa de alguém na internet falando pra você parar de usar a internet pra você conseguir sair da internet, Sim, Exato. sabe? Às vezes Aham. você precisa de um vídeo de alguém falando os malefícios e não sei o que, pra você acordar e falar, nossa, realmente, eu tenho que sair disso aqui, Aí sabe? passa 5 minutos e já E você voltou. volta. É. O ano passado, eu fiz uma aula no comecinho do ano, com os primeiros e segundos anos, que falava sobre isso, né? Adolescência versus redes sociais. Você lembra, né? E aí, no final da aula, fala, gente, peguem os celulares de vocês e ó, deem uma olhadinha. Quantas horas vocês têm ficado? E Deus me aí, livre. o pessoal ficou Assustado, assustado, é. sabe? Justamente por É. isso. E acho que pegar esse gancho, vou fazer uma última pergunta, Tá. né, pra gente Sim. ser breve. Aham. Para além da escola, o que vocês acham que mudou, assim, no cotidiano de vocês, isso agora de começar a estar mais desconectado? Ó, eu acho que me ajudou muito a concentrar mais, porque normalmente eu coloco muita coisa na minha rotina. E quando eu fui ver o quanto o celular estava me prejudicando, eu vi que estava atrapalhando uma rotina que eu sempre demorei para construir. E é uma ferramenta que, por mais que ela pode te ajudar, ela também pode te destruir e atrapalhar muito. Eu acho que eu diminui bastante o uso do celular. Me ajudou a ter mais foco nas coisas, desconectar, ajudou a ter até mais cabeça, sabe? Ser mais aberta a novas ideias, novas coisas, além daquilo que já tá imposto sempre, que Sim, todo mundo pra concorda, gente. que todo mundo segue. Eu acho que foi um diferencial bom, positivo, uma coisa nova. É assim, eu até falei antes, né? Quando eu chegava da escola, meu tempo de tela já tava 1 hora, porque eu sou muito bitolado com essas coisas, sou muito preocupado com esse negócio, então eu já fazia um controle enorme meu, Aham. sabe? Tem. Porque eu gosto de tantas coisas que eu quero fazer tantas coisas que eu não consigo. Então o Sim. celular nossa, era um pesadelo pra mim. E eu chegava da escola e eu já tava com 1 hora de tempo de tela. E isso era assustador, porque eu não tinha tempo pra ficar 1 Que é hora de no celular. pouquinho em pouco, você nem Mas é vê. porque de 20 pouco. minutos. O recreio é 20, 30 minutos, sabe? Uhum. Tem o recreio de 10 minutos, que é o self-care, sabe? Então, O tempo eu de não esperar tinha. antes, depois, assim que acaba. É o Isso. tempo de que, antes da aula, quando o professor entra, que eu largava o celular. E quando o professor sai, eu já pego o celular, sabe? Era assim. Era automático. Era automático. Nossa, Mesmo se eu deixa não ver se alguém queria, me se eu mandou precisava. Era mensagem. sempre isso, sabe? E hoje eu uso o celular na escola, depois da aula, por necessidade, tipo, ir embora. Então, como eu vou sozinho, eu preciso receber aviso, assim, falar, Sim, eu vou almoçar na mandar escola ou ônibus, não, ir alguma coisa embora. assim. Coisas que são necessárias, Uhum. não futilidades, né, que a internet nos proporciona. Então, nossa, reduziu muito. Então, eu saí de um tempo de tela que tava pra mim alto e que, de certa forma, não é tão alto, mas eu fui agora e abaixei bastante por conta que, além de reduzir o tempo que eu ficava na escola, reduz também porque cria um costume de eu não ficar, sabe? Então, se eu já passo metade do meu dia Está sem... construindo um hábito. Está, E exato. descobrindo que existe um mundo para além das telas. Exato. Pra finalizar aqui, né? Sobre isso do tempo de espera, né? A gente não tá pensando mais, né? Quando a gente tá muito conectado, a gente não para, tipo, sem mexer em nada, sem ler, sem fazer nada pra pensar. Uhum. Ou seja, ficar fora do celular, na escola, como ele falou, tá realmente criando um hábito. Então, quando eu chego em casa, às vezes eu paro, nossa, o que eu tenho que fazer? Então, tipo, eu vejo que eu tô conseguindo pensar melhor sobre mim, e algo que eu vejo até com a escola, de vício mesmo, vício em casa, é que eu tava meio que perdendo a minha essência, e eu tava me cobrando mais, tipo, nossa, quem que é a Maria Vitória agora, sabe? Então, parece que eu tava sentindo que eu tava me perdendo muito com quem eu sou, né? Então, porque a rede social, ela quer fazer isso com a gente, né? Quer que a gente siga um padrão que é inalcançável, padrão de beleza, Coisa personalidade. muito idealizada, né? Exato, é algo muito idealizado, porque na vida real não é assim, né? Exato. Então, eu acho que não mexer na escola e às vezes só falar, mãe, eu tô indo pra casa, Uhum. tá realmente me ajudando muito, sabe? E algo também que eu quero melhorar é porque eu sou muito dependente em música. Porque, querendo ou não, também é algo que, tipo,
concentração, eu preciso de música. Uhum. Então, realmente, se a gente for pensar, também tem a ver com isso de não querer pensar, sabe? Porque eu quero a todo momento ter alguma Não coisa querer o ouvindo pra... tédio. Exato, Isso. exato. Então, Essa tipo... dificuldade de sentir, né? De lidar com o É. sentir. Então, eu vejo que essa proibição, ela tá indo além da escola. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente passa a maior parte do nosso do tempo nosso dia na mesmo, escola. na Às vezes a escola. gente fica na escola até além do tempo que é esperado, né? Que no caso é o período da O manhã. período normal, né? Sim, o Do período regular normal, ali exato. assim. Bom, eu queria agradecer vocês, gente, por toparem participar aí desse bate-papo. Foi muito válido. Vocês trouxeram aí discussões maravilhosas. Eu estou orgulhosa de vocês. Espero que tenham outras oportunidades, porque muita coisa do que a gente discutiu aqui poderia ter Não, Engatado, daria assunto prolongado. Podia sobre ter padrões de prolongado. beleza, Exato. sobre Muitas marketing, coisas, sociais. muitas coisas. É muitos assuntos aí. Exato. Tecnologia é muito abrangente, É muito, né? é muito amplo. Exato. Podemos depois marcar mais bate-papo, né, Pode, Isa? eu topo. Eu topo também. Eu também gostaria de agradecer vocês, agradecer a Isadora, acho que foi muito bacana. E também lembrar o pessoal que vai nos assistir que é algo que está sendo construído, né? Verdade. Algo que a Vai gente demorar, está se mas habituando, vai está dar sendo certo. construído. Tem os lados que ainda está Sim. difícil, né? Mas a gente vai melhorando a cada dia. E lembrar também que tudo tem as exceções. Tem uma galera que tá Sim. fora da escola ou que não tem filho, não sabe como tá acontecendo. Tem as exceções, né? Não é Sim. 100% do É. tempo, tem os momentos, tem as questões de especificidades, ou se o celular é algum artigo de acessibilidade, Sim, também. né? Isso, Então para tudo fins pedagógicos. para Exato, fins é. pedagógicos, A gente né? pode Que hoje a gente mexer. tá nesse mundo da tecnologia. Ah, Então, Exato. há momentos E que a vai ser BNCC importante. traz isso, né? A educação É. digital, Sim. enfim. A nossa escola preza sobre isso, tanto é que a Sim. gente tem o Chromebook, mas, É. enfim. Exato. Então, a tecnologia ela pode sim nos auxiliar. A lei vem Sim. como algo para cuidar dessas coisas prejudiciais que a gente falou tanto aqui, mas que a gente vai conseguir encontrar um meio termo, né, pra gente conseguir lidar bem, de forma saudável, e a gente trabalhar muito com os estudantes, né, Exato. Isa? Né? Não só implementar, mas a gente fazer trabalhos, pensar É. sobre isso e pedir o apoio das famílias. Exato. Eu acho que as famílias muito podem nos ajudar importante muito. quem está assistindo a gente aí, os pais que, né, nos escutaram ou assistiram, firmar essa parceria com a escola e com os estudantes, né? É, A gente pra ir conta além com da vocês. escola. E levar Até isso no pra espaço dentro de familiar. casa, né? Ter Exato. uma refeição sem o celular, Que trazer é muito mais difícil, diálogos, né? propor essas É. coisas, né? Os passeios, as conversas. Se mudou as relações de vocês aqui, Na às vezes escola, com certeza sim. agregaria muito dentro de casa também. Eu acho que é muito importante a pessoa se propor a testar algo novo. Sim. Nossa coordenadora tinha falado, convidou a gente a testar, né? Se permitir testar algo novo, de ficar longe do celular, Sim. de passar esse Conversar tempo longe, cara a cara, sem tentar, ter o celular. Sair daquela zona que já De conhece. conforto. Exato, Isso. exato. Perfeito. Muito obrigada, gente. Gente, que Até a agradece. próxima, Muito pessoal. obrigado. Até a próxima.